Graça e paz, Igreja Batista Betel. Tenho uma palavra para sua meditação, para sua devocional. Isaías capítulo 6, o profeta Isaías vai dizer: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também um Senhor assentado sobre um trono alto e exaltado, e a orla do seu manto encheu o templo. Olha como é interessante o texto. Ele fala no ano em que morreu o rei Uzias. Não temos muita informação sobre o grau, o nível de parentesco, ou de amizade, ou de relacionamento que existia entre Isaías e Uzias, mas o que nós sabemos é que logo no começo ele nos mostra que não foi um ano bom. É um ano de luto, um ano de tristeza, um ano de dor, um ano de perda. É um ano de crise para uma nação que perdeu o seu rei. É um ano que as pessoas se perguntam: o que será de nós agora que o nosso governante faleceu? Nesse ano de luto, ele fala: eu vi também o Senhor. Quando ele fala eu vi também, essa expressão também, ele nos faz entender que além de ver o Senhor, ele viu algo mais. E ele deixou claro logo no começo, quando ele falou no ano em que o rei Uzias morreu. Ele viu uma nação em crise, ele viu pessoas, uma família chorando, ele viu, podemos dizer claramente, um trono vazio. A nação não tinha alguém ocupando o trono. Mas nesse mesmo ano de crise, de dor, de luto, ele fala: eu vi também o Senhor. Eu vi um trono desocupado, mas por outro lado eu vi um trono no céu que estava totalmente ocupado. E quem estava sentado nele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu vi o Senhor assentado mais alto e sublime trono. No momento de crise, no momento da dor de uma família, de uma nação, o profeta, ele fala que Deus se revelou. Deus se revela, gente. Isso é uma grande alegria para nós como igreja. Saber que mesmo em meio às nossas crises, mesmo em meio a essa pandemia, Deus quer se revelar a nós. Deus se revela a nós de uma forma tão poderosa. Ele revela a sua glória ao profeta. Ele revela como ele é grande e poderoso. E olha só o que ele diz sobre a revelação de Deus aqui. Ele fala: eu vi o Senhor assentado. Eu gosto de pensar que esse assentado nos mostra um Deus que está no controle da situação. Um Deus que é soberano, que não perdeu autoridade sobre nada. Um Deus que mesmo no meio da crise, ele quer mostrar para nós que ele não está em crise. Que ele continua governando sobre tudo e continua estando no controle de todas as coisas. Eu vi o Senhor assentado no mais alto sublime trono. Ele não só é controlador de tudo, como também governador. Ele governa sobre todas as coisas. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Ele governa sobre tudo e sobre todos. No meio dessa revelação, isso é uma consequência natural da revelação de Deus. Quando Deus se revela, então ele diz assim: acima situavam-se serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam a face, contra as 2 cobriam os pés, e contra as 2 voavam. Esses serafins clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Então ele tem a visão da glória, da grandeza de Deus, e no meio dessa revelação há uma adoração acontecendo. Sempre que Deus se revela, a adoração acontece. É a resposta natural do ser humano, dos anjos, da natureza, adorar a Deus quando ele se revela. Nós vivemos então a sequência dos fatos. Temos uma crise, temos uma revelação da glória de Deus e temos adoração. Os anjos estão adorando. E ele fala assim: a voz do que clamavam, os umbrais das portas se moveram. Os umbrais da porta se moveram, a voz do que clamava, a casa se encheu de fumaça. É muito natural também isso acontecer. Quando começamos a adorar, quando a adoração sobe, quando nós começamos a reconhecer quem Deus é, os nossos problemas começam a fugir. Aquilo que era para ser fixo se move. Aconteceu no livro de Atos 16 ou 17, não tenho certeza, quando Paulo e Silas começaram a cantar, começaram a adorar a Deus e a orar. A Bíblia fala que o chão se moveu, as portas se moveram, o teto se moveu. Aquilo que era para ser permanente, quando a igreja se levanta para reconhecer a grandeza de Deus, pode se mover. Os nossos problemas podem se mover.
Quando a igreja adora, não existe pandemia, não existe vírus que resista a isso. Ele pode até permanecer, mas a igreja não vai permanecer no mesmo estágio. A igreja não vai permanecer a mesma, porque a igreja é aquela que adora, e no meio da adoração, então, algo maravilhoso vai acontecer. Ele fala, ai de mim, que eu sou homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Sim, temos crise, temos revelação de Deus, temos adoração. A revelação da grandeza de Deus, ela nos leva à revelação da nossa pequenez, do nosso homem pecador, falho. Conseguimos enxergar que nós não somos nada sem Ele. Conseguimos enxergar os nossos pecados, as nossas falhas. Aí algo maravilhoso acontece. Aí ele fala assim, então voou um dos serafins, aqueles que adoravam, ele voou em direção, tendo uma brasa viva em sua mão, a qual tinha tirado do altar com materiais, colocou sobre a minha boca e disse, veja, isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade é removida e o teu pecado é purificado. No meio dessa revelação, no meio dessa adoração e no meio dessa crise que nós falamos, algo maravilhoso acontece. Há uma transformação. O profeta rei transformado pelo poder da revelação de Deus. Ele é mudado. Sim, quando vemos a Deus, nova criatura somos. Não tem como vermos o Senhor e não sermos transformados. Então, quando vemos Deus, quando adoramos Deus, quando somos transformados, naturalmente ouvimos a voz dele. Ouvimos a voz do Senhor. E a ouvir a voz de Deus produz fé em nós, produz convicção em nós e produz propósito. Sim, propósito. Veja o que acontece aqui. Também ouvi a voz do Senhor dizendo, quem irei enviar eu? E quem irá por nós? Então disse eu, aqui estou, envia-me a mim. Sim, a voz de Deus gera propósito em nós. A visão nos faz ouvir essa voz, então nós nos dispomos a ir, a cumprir, a fazer a missão, a fazer parte da missão de Deus. Ele fala, envia-me a mim. Eu irei, eu estou disposto. Eu quero contar para as pessoas aquilo que eu vi. Eu quero contar, mostrar para as pessoas aquilo que eu tenho visto e vivido. É isso que nós vamos fazer. É isso que nós temos que fazer aqui no meio dessa crise. Mostrar para as pessoas o Deus que tem se revelado para nós. Mostrar que Deus ainda muda, ainda cura, ainda transforma, ainda salva e que Deus ainda está no controle de todas as coisas. Que Deus possa te abençoar e que Deus possa revelar-se a você aí na sua casa, nesses encontros familiares que estamos tendo nesses dias. É uma riqueza enorme e é um momento maravilhoso para Deus se revelar à tua família, para Deus se revelar aos teus filhos, aos teus pais, aos teus avós, aos teus primos, a quem for que estiver unido com você. Que Deus possa se revelar, Deus se renovar, em nome de Jesus.